E aí, Trologitas, última aula do curso, certo? Qual é? Loop for. Vamos lá. O Loop for nada mais é do que um while mais bonito para trabalhar com listas. Resumindo, mal e porcamente, tá? O Loop for e o while são irmãos ou inimigos. Todos eles são estruturas de repetição ou de controle de fluxo, vai depender da tua biblioteca e referência, tá bom? Porém, a forma como eles funcionam são bem diferentes. E também os usos comuns deles são bem diferentes, tá bom? Loops while, eles só são encerrados quando dada condição causa um break no código. Seja um if, seja você falar que é break, seja você trocar de while true para while false, não importa. Ele necessita de uma condição para ele ser encerrado, tá bom? Já em loops for, essa repetição vai acontecer para cada elemento de uma dada sequência e você já sabe quando ele vai parar, tá bom? Então vamos lá. Em resumo, o while, eles vão ser mais úteis quando você não sabe quantas vezes que você vai ter que iterar pelo código. O que é iterar? Percorrer cada elemento de alguma coisa ou fazer determinadas repetições. Bom, esse é o significado de iterar. E os loops for são mais úteis quando você sabe o número de iterações que você vai ter que fazer com antecedência e deseja iterar sobre todos os valores de uma determinada sequência. O loop for é campeão nisso aqui, tá bom? Bora ver uma diferença entre eles? Eu gosto bastante de... antes da diferença a gente tem que saber a sintaxe, certo? O for, ele pode ser lido em português como para. Só que em Python, ele tem built-in, ele é feito por dentro dele, já foi construído assim, como o for each das outras linguagens de programação. Então a gente tem o for each do JavaScript, o for each do Java, e eu acho que o C não tem o for each, mas entendam a ideia aqui, certo? Então, como é que a gente lê o for each? Para cada um x, para todo x, para um em. Por que em? Na sintaxe do for, a gente fala o seguinte: for in. Esse in em inglês vem de em, vem de dentro, vem de algum lugar, certo? Então o que a gente está falando aqui? Ó? Para toda variável dentro de sequência, para toda variável em sequência, é essa tradução do comando que a gente está dando para o Python e é assim que ele interpreta, tá bom? Então, for i in range, que é outra função aqui, em dado intervalo, faça i. Ou para cada i, dentro desse intervalo, faça x, tá bom? Aqui dentro vai entrar nossos blocos de repetição. O que a gente quer que se repita? Vamos focar agora em outra parada. A gente tem um for para cada índice em uma lista. Esse vai ser o uso mais clássico de loop for que você vai ver. A gente vai querer iterar sobre uma lista, então a gente vai fazer o quê? Para cada índice de uma lista, faça, e a gente vai dar a instrução dentro de código. Vamos comparar os dois agora? Exemplo com loop for. A gente vai ter uma lista e a gente vai ter um intervalo, tá? A gente vai ter um range, certo? Então, para cada índice dentro do intervalo, você vai dar um input, né, de os números a serem inseridos e a gente vai dar append nesse input para dentro da nossa lista. Com while, o que acontece? A gente vai ter um while true e ele vai dizer o seguinte: insira os números a serem inseridos ou sair para encerrar o programa. If número a inserir for igual a sair, break, else, né, ou fora desse if, lista.append e a gente faz a conversão do número fora, tá? Percebam, esse código do while, ele só vai parar quando eu der sim. Ali em cima a gente já sabe previamente, por conta dessa variável intervalo, quando vai até quantas vezes vai acontecer, tá bom? Então, dado determinado input, dado n, a gente vai saber até quando esse loop for vai acontecer. E aqui embaixo não é dado n também, porque vai ser o número de vezes que a pessoa vai inserir, mas a gente vai ter que passar outra instrução, a gente vai ter que quebrar esse loop de alguma forma. Enquanto ali em cima não, ele já faz automático até aquele alcance. Aqui a gente tem que digitar sim. Então, essa é a diferença primordial. Parece que não é importante, mas quando você começar a programar, você vai ver que isso aqui é bem importante e que a sintaxe do for para esses tipos de problema vai funcionar bem melhor.
Então, vamos entender for com exemplos. Aqui eu tenho uma L, é uma lista, com os elementos 1, 7, 2, 4 e 24. E eu quero fazer a busca do maior índice, certo? Então, para cada índice dentro de lista, se o índice for maior que máximo, e o máximo ele começa igual o primeiro elemento da lista, né? A gente vai fazer o seguinte, máximo é igual índice, e pronto, a gente vai printar isso máximo. Percebam, se o índice 0 for o maior da lista, ele já vai imprimir o máximo ali, certo? Que já aplicou essa variável, a gente já começou com o índice 0. Se não for o 0, ele vai percorrer a lista inteira até encontrar, certo? Um índice que for maior e ele vai ficar trocando esse valor da variável. Então, o que que acontece aqui? O 1, ele é menor que o 7. Então, o máximo agora é 7. O 7, ele é maior que o 2. Então, o que que vai acontecer? A variável não vai trocar de valor. O 7 é maior que o 4. Então, ele não vai trocar de valor. O 24, ele é maior que o 7. Então, ele vai trocar de valor. E, dado esse for acabado, né? A gente vai imprimir máximo. Professor, cadê o len de lista? A gente pode usar uma short syntax do Python, uma facilitação da sintaxe do Python, em que basicamente a gente faz o seguinte, for in, e a gente passa o parâmetro da lista e ele já vai considerar que você está dando o tamanho da lista, tá bom? Outro exemplo, um for para a gente imprimir, dado o intervalo de 1 a 11, a gente vai imprimir números de 1 a 11. Simples. E aqui a gente vai ter esse mesmo código aqui de cima, só que com uma grande diferença, que vai ser utilizando as strings aqui para fazer alguma operação matemática. Que é o seguinte, a gente vai ter para cada índice dentro desse alcance, ou para cada i dentro desse alcance, para cada n dentro desse alcance, a gente vai imprimir 5 vezes o n, ou o índice, ou o i, igual 5 vezes esse mesmo valor. Então aqui a gente vai ter a tabuada inteira do 5 até 10, tá bom? A gente vai ter 5 vezes 1, 5 vezes 1 é igual a 5, 5 vezes 2 é igual a 10, e por aí vai, tá bom? Percebam, eu tenho que passar o parâmetro 1 e o parâmetro 11, tá? Por que que eu tenho que fazer isso? Porque aqui vai até 10, tá? Se eu colocar 10 aqui, ele vai até o 9. Então, cuidado com isso aí. Entendendo o for com mais um exemplo, que é o de população de lista, que eu acho bem importante. E esse aqui já vem com o super trunfo dos juízes online, que é você receber uma string e ter que quebrar essa string em coisas menores. O que aqui acontece? Você vai ter um número, que ele vai ser igual ao input, tá? Uma entrada, e a gente vai digitar uma lista de números, n, separada por vírgula. Então a gente pode ter 11,2,2, 3, 102, 1002. Por quê? Qual que é a ideia dessa string? A pessoa que está digitando vai inserir um monte de elementos separados pelas essas vírgulas. E aqui a gente está fazendo uma operação que é a sintaxe reduzida do Python. Eu só queria mostrar para vocês que isso existe. Eu não quero incentivar que vocês utilizem, porque pode... Não é que isso é uma má prática, é que isso pode confundir a cabeça de vocês, tá bom? Mas o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo para cada n dentro desses números splits, ou seja... Vamos lá, vou reformular. Tá vendo que eu estou passando o parâmetro .split? O que o .split ele está fazendo? Ele está pegando aquela sequência que eu falei, 1, 2, 3, e está quebrando as vírgulas e transformando em um elemento cada coisa que estava antes das vírgulas. Então eu tenho... Agora, a minha lista é o quê? 1, 2, 3, 4. Entenderam? Eu quebrei aquela string usando o split das vírgulas dela. Então, tudo que estava atrás das vírgulas virou nossos índices. Virou nossos elementos da lista. E agora eu estou basicamente fazendo um loop for para fazer esse quebrar funcionar, né? Para cada uma das listas que eu estou fazendo lá. E eu estou convertendo esses n para inteiro. Basicamente isso que está acontecendo. E o resto é resto, né, amigos? Soma igual a zero. Para cada n dentro dessa nossa nova lista de números, ele vai fazer uma soma. E aqui ele vai estar dando uma média aritmética de todos esses valores. Tá bom? Então, se eu tiver uma lista com 10 valores, ele vai somar todos esses 10 valores da lista.
e vai dividir pelo tamanho da lista, que são 10 valores. Então eu consigo calcular a minha média do semestre em probabilidade estatística, que é uma disciplina que todo mundo vai fazer, provavelmente. Aqui eu vou conseguir calcular a média aritmética total, dá para eu trocar essa fórmula para calcular a mediana, dá para eu calcular trocar essa fórmula para calcular a frequência, tá bom? Probabilidade estatística, esse código específico aqui, você pode adaptar para quase qualquer coisa do conteúdo. Voltando. Aqui a gente vai ter uma soma de listas. Então a gente vai pegar a lista 1 e a lista 2 e a gente vai fazer uma iteração entre as duas, tá bom? Eu tô pegando aqui o tamanho da lista 1, mas eu poderia pegar o tamanho da lista 2. Elas têm o mesmo tamanho. Professor, se não tiver o mesmo tamanho, o que vai acontecer? Aí é outro código, não é mais esse, tá bom? Então vamos até esse aqui. A gente vai ter o quê? A gente vai ter um loop for, que ele vai fazer a soma, e ele vai dizer o seguinte: soma igual a zero. Isso aqui é um acumulador, tá bom? E a gente vai ter um for, então para cada índice no tamanho da lista 1, certo? A gente vai fazer a seguinte operação: lista 1 índice mais lista 1 índice. Lista 2 índice, perdão. O que isso aqui está fazendo? Ele está percorrendo esses valores aqui. Então vamos lá. Perdão. Enquanto esse índice aqui for zero, a gente vai somar lista 2 mais lista 1, índices zeros deles. Então a gente vai estar fazendo aqui o 1 e o 6. É bem simples, ó. 1 mais 6, soma igual a 1 mais 6. Pronto. Agora soma igual a 7. E a gente pode ir para o caso dessa variável agora. É 7, né? E a gente vai para os índices desses alcances, né? Então vamos lá. Aqui a gente está no índice 1 já. Então agora a gente vai somar 2 mais 7. 2 mais 7, 9. Nossa variável soma agora é igual a 7 mais 9, que dá 16. Vamos mais uma. Índice agora é 2. Então a gente vai somar o índice 2 da lista 1 mais o índice 2 da lista 2 com a nossa soma anteriormente feita. Então vamos lá. 3 mais 8 é 11, mais 16, eu não posso errar, né? 27. Vai ficar feio essa erro. E até ele terminar esse código, ele vai printar a soma dessas duas listas, tá bom? Exemplo que eu gosto e eu acho bem interessante. Vamos lá. Uma coisa que eu não contei para vocês, lá naquelas aulas de tipo e tal, é que strings são listas. Por quê? Porque não fazia sentido eu contar para vocês aquilo naquele momento. Vocês não sabiam o que eram listas. Por quê? É um princípio da computação. Essas strings elas só existem porque elas são uma lista de caracteres. E esse caractere pode ser qualquer um. Pode ser um arroba, pode ser um underline, pode ser qualquer coisa. É um caractere ponto. Certo? Isso é verdade porque em termos computacionais, as strings são armazenadas na tua memória RAM, a mesma que o teu navegador consome inteira, como uma lista de caractere. Isso fica mais visível em linguagens de baixo nível, porque literalmente a gente declara que uma string é um array ou uma lista de caracteres, né? Aqui em Python isso é dinamicamente feito, então a gente acaba não comentando. Mas o que acontece? Mesmo que a gente não comente, eu consigo te provar isso com código, tá bom? E o exemplo mais clássico de listas serem strings, né? Ou strings serem listas, perdão, é o clássico da computação e dos juízes online, os palíndromos, tá bom? Palíndromos são palavras que, ao contrário, mantêm seus significados originais. E as letras na mesma posição, certo? Então, por exemplo, em Renner, Arara, Socorro-me subir no ônibus em Marrocos, lidos de trás para frente, eles têm os mesmos valores e as letras são colocadas no mesmo lugar. Por que isso é um desafio tão usual em problemas de código? Em problemas de juízes online, né? Estruturas de dados, a gente vê isso aqui bastante. Porque a gente consegue manipular listas. A gente consegue ler de trás para frente, a gente consegue fazer operações para fazer isso de diversas formas. Eu posso falar assim: utiliza esse código simples que eu criei para resolver esse problema. Ou eu posso falar assim: monta isso aqui como se fosse um algoritmo de Dijkstra para percorrer em grafo. Tu conseguiria resolver. Mas aí já é uma ordem de complexidade totalmente diferente. O que esse código aqui faz?
a gente vai dar um dado input, a gente vai dar um texto. Então, arara. E a gente vai salvar esse valor num acumulador string. Um pouquinho diferente, a gente nunca viu isso. Mas funciona igual um acumulador de número. Então vamos lá, a gente tem um acumulador vazio aqui. E para cada índice dentro desse texto, dentro do tamanho de texto, né? Len de texto, a gente vai fazer a seguinte operação: menos um, menos um, menos um. O que isso significa? O i vai ser menos 1 e ele vai percorrer menos 2, menos 3, menos 4. Porque a gente está dizendo isso aqui, ó. Ele vai percorrer de menos 1 em menos 1. E esse aqui é o início dessa parada. Tá bom? É um pouquinho diferente, tá? Então a gente está dizendo isso. E vai funcionar esse código. Então ele vai fazer o quê? O texto invertido, ele é igual ao acumulador de menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, até o fim desse array, tá bom? E no final a gente vai ter a comprovação dos palíndromos pelos dois prints, tá? Então vai ser impresso dessa forma os palíndromos. A gente poderia fazer um if para comparar sem problema nenhum, porque como eu falei, mesmo que a gente tenha invertido, os caracteres têm o exato mesmo valor. Por quê? Porque como a strings são listas, se eu comparar os índices, os elementos são iguais, entendeu? Não são diferentes. Óbvio, eu tenho que fazer um tratamento de exceção aqui, porque se eu digitar arara maiúsculo, quando eu inverter, não vai ficar certinho, vai ter um erro. Mas se tiver tudo maiúsculo, tudo minúsculo, vai ter essa comparação e vai dar certo, vai ser falso, ou vai ser verdadeiro. Então se tu comparar o índice 0 com o índice menos 1, eles vão ser iguais, tá bom? Isso posto, esse é o fim, essa é a última aula e é isso.